E como é que você vê com relação a outras formas de ajuda possíveis? Você vê o governo Trump entrando, fazendo algum tipo de pressão, ou melhor dizendo, o Partido Republicano na casa, na Câmara ou no Senado, fazendo algum tipo de pressão na tentativa de criar algum constrangimento para o Brasil para rever a condenação? Ou você acha que vai ser a mesma que já aconteceu nesse ano, uma pressão que não surte efeito no judiciário? Eu acho que o Trump tem um monte de problema para resolver, né? Ele tem um plano que é, primeiro, aumentar a tarifa indiscriminadamente, aonde o Biden já não aumentou. É uma coisa altamente inflacionária. Depois, ele tem um plano para deportar em massa. Também é inflacionário, porque é, a moradia compõe um terço do índice de inflação aqui, e os funcionários, os empregadores usam mão de obra ilegal, que é muito mais barato que a mão de obra americana. Então, vai subir o preço do trabalho na construção de casas e a inflação vai junto. Então, o Trump tem essas duas coisas. Por outro lado, ele tem o Elon Musk e o Vivek, que prometeram cortar 30% dos gastos do governo. Isso são trilhões de dólares. Não é fácil, vai ter ação na justiça, vai ser uma confusão danada. É, e ele quer fazer, finalmente, ele quer fazer a diferença na Palestina e na Ucrânia. Eu acho que o Trump vai ignorar solenemente o problema do Bolsonaro, porque ele vai ter outras coisas para fazer. Raquel, tem comentário, tem pergunta para Padilha ou comentário? Léo, eu não tenho essa apuração, viu? Se o Bolsonaro já pensou, já se planejou, se ele for preso, se ele vai, num gesto político ali, se manter preso, né? Se realmente ir para a cadeia ou se planeja fugir. Deixa eu só desligar aqui, entrou uma ligação, perdão, gente. Eu não tenho essa apuração, se ele já tem esses planos. Lá atrás, na época que ele perdeu a eleição, se comentava muito, ele ficou ali muito deprimido, teve uma doença meio emocional na perna, se comentava que ele tinha, e no círculo mais próximo dele, que ele tinha muito medo de ir para a cadeia. Mas hoje em dia eu não sei como é que está esse cálculo político. Eu sei que ele tem esse plano de se manter na cédula, né, virtual, ali na urna eletrônica até o final, para se manter vivo politicamente. Agora, eu não sei se ele tem o estômago, a fibra necessária para realmente enfrentar uma prisão e transformar ela num gesto político. Eu acho que, assim, se ele for para a prisão, não vai faltar apoiador dele para ficar lá fazendo acampamento, transformar aquilo tudo num ato, né? Agora, também se ele decidir pedir um asilo político, acho que talvez não nos Estados Unidos, mas a própria Hungria, por exemplo, não sei se Javier Milei estaria disposto a pagar esse preço, mas tem líderes de extrema-direita que eu acho que estariam dispostos a recebê-lo como um exilado político. De toda forma, eu acho que ele vai tentar transformar isso numa narrativa de perseguição política. Isso, com certeza, certamente, para não se acabar como um personagem político. Isso a gente vai ter que ver se ele vai conseguir. É. O interessante dessa história inteira é que o Bolsonaro, quando ele aprender o passaporte dele em 8 de fevereiro deste ano, né, 4 dias depois ele fugiu para a embaixada da Hungria, ficou lá muqueado por 2 dias com medo de ser preso. Então, aquele Exato. test drive de fuga, né, ele acabou fazendo. Só que o interessante é o seguinte: a Hungria seria passagem para outro lugar ou destino final? Né? Muita gente diz que o húngaro é a língua que até o diabo tem medo, né? Porque é difícil se comunicar em húngaro, né? Então a questão é se o Bolsonaro se sentiria, tipo, conseguiria passar um exílio longo lá. É claro que tem outros países, mas também não imaginamos que a Rússia, por mais que ele diga que é amigo do Putin, o Putin não vê ele como amigo, né? Então o Putin tem interesses, não tem amigos, né? Então eu acho que vai ser bem interessante ver como isso acontece, né? Não estamos colocando com isso de que o Bolsonaro é mais. Como é que funciona a psique do Bolsonaro e do Lula, né? Mas muita gente, como você bem colocou, né, mostra que ele tem um medo sepulcral de ser preso, né? Ele vivia dizendo,
eu só saio daqui da cadeira morto, né? Sabe, ele da cadeira presidencial, ele tem um medo muito grande de ser preso, né? Então, vamos ver como isso se desenrola. Antes de despedir do Padilha, eu queria te fazer mais uma pergunta, Padilha. As indicações para o secretariado do Trump estão interessantes, porque faz uma indicação, a pessoa é suspeita de abuso sexual. Faz outra indicação, a pessoa tem denúncia contra ela de assédio sexual. Faz outra indicação, a pessoa tem histórico de problemas sexuais. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o Trump. Basicamente isso. Ele indicou o Matt Gaetz, que tinha uma investigação na Câmara por ele ter contratado uma série de menores de idade para ter sexo com ele. Ele falava disso abertamente, tem foto das meninas, tem não sei o que lá e tal. O Trump achou que conseguia emplacar no Senado e os senadores deram um recado para ele que não. Esse foi o Matt Gaetz, que até pediu boné e disse que não vai nem tentar se reeleger para a Câmara no ano que vem. Esse foi a primeira grande indicação, com o apoio do Elon Musk, vamos lembrar isso. Depois ele indicou uma secretária de Educação que foi acusada de fazer vistas grossa para assédio de criança. E, finalmente, ele indicou um cara que é para comandar o Pentágono, que tem uma acusação de assédio sexual. Lembrando que o DOJ não queria o Matt Gaetz, então teve uma reação imediata. Se o cara assumisse, eu acho que as pessoas iam pedir demissão. E a estrutura que faz armas para o governo americano, que o Truman avisou que tinha que tomar cuidado com ela porque ela controla o governo, não quer esse sujeito que foi indicado para chefiar o Pentágono. Acho que o Trump está fazendo uma série de indicações estapafúrdias e, em suma, mas é o que a gente esperava dele. É o que a gente esperava, não tinha outro caminho possível.